Estamos de volta e muito bem acompanhados aqui no estúdio. Olha aqui, essa visita ilustre para te contar que um projeto tem levado muitos benefícios à saúde de pacientes do IMABA, o Hospital Infantil de Vila Velha. É o Cão Terapia. São 5 voluntários e 6 cães que atuam no projeto da ala de psiquiatria. A ideia é levar sorriso e leveza à rotina do hospital. Quem traz os detalhes são a Clara Maria de Souza, idealizadora e diretora executiva do projeto Doutores de Patas, o Dr. Rafael Mazzini, psiquiatra e coordenador da psiquiatria do IMABA, e Cláudio Amorim, diretor-geral do IMABA. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Gente, como é que surgiu essa ideia? Essa ideia surge em 2020, quando o Logan foi adestrado. O Logan é ele. É ele. E ele fez a sua primeira paciente, a mãe da adestradora dele. Como assim? Ela tinha câncer e, ao invés dele interagir com os outros cachorros, ele deitava do lado dela na cama e fazia companhia para ela. E ficava ali. Ficava ali, fazia companhia. Quando ela andava, às vezes, com a bolsinha de colostomia, ele andava atrás, em volta. E ele foi adestrado e ela veio a óbito. E ele continuou com a mãe, com a filha dela, que era a adestradora dele, também cuidando dela de forma bem especial, assim, deitava no colo dela. E a segunda paciente dele fui eu. Ah, é? É, que eu tive depressão e síndrome do pânico na época da pandemia. E ele quando eu tive o surto à noite, ele deitou perto de mim e ficou quietinho. Só ouvir a respiração dele me ajudou a conseguir ligar para alguém e pedir ajuda. Que interessante, hein? Agora, doutor, como é que é essa relação? Por que a presença do cão, no caso dela, por exemplo, bastou a presença, faz tão bem? Qual é a relação que existe aí? Então, muitas vezes na doença mental, psiquiátrica, a gente precisa minimamente de afeto, de atenção, de carinho, né? Então, a presença desses animaizinhos ajuda a desvincular um pouquinho daquele foco somente na doença ou do tratamento em si ou do sofrimento psíquico de base. Então, estar presente desses animaizinhos, estar na presença deles, alivia um pouco essa sensação de sofrimento e ajuda a focar em outras coisas que não sejam especificamente a doença. Então, diminui os sintomas de ansiedade, de depressão, diminui o sofrimento de uma possível internação e, consequentemente, reduz os dias de internação, né? Então, é bem benéfico em termos de tratamento, de melhora na eficácia do tratamento. Ela relatou ali 2 casos de adultos, mas a gente iniciou essa conversa falando que a gente está falando do hospital infantil do IMABA. São só com as crianças que esse trabalho está sendo feito? Explica isso para nós, por favor. Então, Cacá, é importante a gente apresentar isso para a sociedade que em 2021 o IMABA passou a gestão para o Instituto Aqua, que é uma OS de São Paulo e que faz de lá para cá essa gestão. E a gente tomou uma decisão. A decisão era implementar as políticas de humanização, o PNH, que é um Plano Nacional de Humanização, no IMABA de forma plena. Então, nós olhamos para as brinquedotecas e o que podia ser feito nelas. A gente implementou um coral, um coral de funcionários que canta para as crianças, canta em UTI, canta na semi-intensiva, canta nos corredores do hospital para os próprios colaboradores. A gente fez um programa de acolhimento com voluntários, que a gente tem mais de 300 voluntários hoje. Então, tem voluntário que faz doce, que é palhaço, que ensina matemática, enfim. A gente implementou a escola continuada dentro do IMABA, porque a gente tem paciente, inclusive a psiquiatria tem paciente de longa permanência. Então, nós temos a SEDU, Secretaria de Educação do Estado, que é parceira do IMABA, junto com a CESA, para continuar esses estudos dentro do IMABA, para que o aluno não tenha essa perca, esse paciente não tenha essa perca de conteúdo, enfim. E a cãoterapia, ela nasce de algumas dessas pesquisas que a gente encontrou, que essa terapia assistida por animais, ela é datada de 1960, nos Estados Unidos. Certo. E no Brasil, mais precisamente em 97, o Hospital das Clínicas em São Paulo implementou. Então, assim como bem disse o Dr. Rafael, ela nasce como uma forma de você amenizar essa dor, que é, de forma geral, ir para um hospital, você já pensa na dor, né? Seja a dor da dor, mesmo a dor do nascimento, que a gente tem uma maternidade lá. Então, essa cão-terapia foi pensada nesse sentido, a gente amenizar a dor, e aí nós encontramos a Clara com os voluntários que foram gentilmente generosos conosco e se somar esses voluntários, inclusive o Logan está aqui, tem crachá ali. Pois é, lá tem o crachá do hospital. Eu ia perguntar para a senhora o seguinte, o Logan, pelo que a senhora falou, foi o primeiro. E os outros, como é que eles passaram a fazer parte, como é que eles foram adestrados, como é que aconteceu?
O Logan, quando eu escrevi o projeto, eu pensei aonde validar o projeto. Né? O projeto é escrito e a gente leva para o Hospital Santa Rita, porque lá a senhora, a dona Célia, morreu no Hospital Santa Rita. Então, eu pensei em fazer essa troca. Ele foi super bem aceito no Hospital Santa Rita, foi pioneiro, deu super certo. Aí a gente começou a ter contatos com outros hospitais para ir também. O IMABA foi o segundo hospital. Hoje a gente já está com 6 hospitais que têm a cão-terapia, o serviço assistido por animais. Tecnicamente esse é o nome correto. E foi surgindo a necessidade de ter outros cães por eu não dar conta, né? Só com o Logan. Só com o Logan, então não daria conta. Então, cada tutor, a gente tem um centro de treinamento, que é o Evolucão, que ele treina os cachorros pra gente, é parceiro também, é voluntário também, não... E eles treinam os cachorros no sentido assim, o cachorro vai, ele faz um teste para ver se o cachorro tem habilidade, se ele serve para ser... inserido no processo. E a partir daí, o tutor também, ele faz uma entrevista comigo para a gente ver se ele tem esse perfil e ele vai inserindo. Então, assim, a gente tem equipes, uma em Vila Velha, uma na Serra, outra no centro da cidade e por aí vai. Cada um vai cuidando do seu hospital. Agora, como é que isso funciona no dia a dia do hospital? Eles fazem visitas semanais, uma visita por dia? Como é que isso é no dia a dia mesmo, na operacionalização? É periódico, né? Então, normalmente uma vez por mês ou um pouquinho a mais vezes durante o mês, dependendo da demanda lá. Né? E as crianças interagem livremente com o cachorro, muitas vezes brincam, fazem aqueles comandos de adestramento, dão um petisquinho caso ali eu faça algum comando, né? E isso a gente vê que a criança que entra em sofrimento psíquico, entra no retraimento social por sofrimento psíquico, social, físico, a criança se abre. Então, a criança já abre um sorriso, começa a interagir. Isso ameniza o sofrimento da internação e os sintomas da doença em si, e a criança começa a interagir melhor com a equipe. Então, funciona muito bem. É um tratamento complementar, mas é fundamental também. Eu queria, só para a gente encerrar, perguntar para o senhor o seguinte. O senhor citou o caso do coral, citou o caso da brinquedoteca, porque isso acaba, imagino eu, transformando muito o ambiente interno do hospital, né? A ideia é tirar um pouco do peso dessa parte toda do hospital. Como é que é isso, hein? Então, a gente pegar o TAA, né, como diz bem aqui a nossa colega, o nascimento dessas políticas, dessas práticas de humanização, eles dão um ambiente diferente para o hospital. Então você vê a alegria, você vê o cumprimento, então tem bom dia, olho no olho, não é aquele bom dia de interjeição que você dá bom dia olhando para as paredes, né? Tem um bom dia, tem esse acolhimento diferente, então você vê alguém com uma carinha um pouquinho mais diferente, você pergunta o que está acontecendo, você pode ajudar. Então esse ambiente de colaboração entre os atores de um hospital, que é um ambiente extremamente complexo, como diz aí os estudiosos, né? Que é o ser mais complexo, é um hospital, uma empresa complexa seria um hospital. No IMABA ele acaba sendo facilitado por conta dessa teoria de humanização, essa aplicação dessa humanização. E como é que os funcionários encaram isso? Porque muitas vezes, imagino eu, vocês têm de ter o apoio dos funcionários em relação a esse tipo de problema. Cacá, na prática é assim, é uma construção. Isso não começou hoje, né? A cão-terapia começou ano passado, tem um ano, mas lá no IMABA 1 ano. Mas nós começamos esse trabalho em 2021, quando o ACO, então, assume o IMABA, junto à CESA, e o secretário de Estado, na época, né, deu essa orientação para a gente, olha, vamos trabalhar a humanização. O governador Renato Casagrande, propriamente, já esteve no IMABA algumas vezes e pediu para que a gente, de fato, implementasse a humanização. Fica mais leve, a assistência do hospital fica mais leve. E para contextualizar, lá nos anos 60, o médico colega do Dr. Rafael, Dr. Boris, em Nova York, quando ele implementa esse TAA, ele percebe que o paciente tinha medo do médico, porque o médico usava um jaleco branco. Quando colocavam o cão, para o cão poder ter relação com a criança, e aí o médico se aproximava, aquela relação era outra. A criança acolhia aquele médico, a criança tinha uma troca com o médico. Então a gente tem feito isso. Okay. A cão-terapia tem sido um dos veículos lá de humanização e deixa a gente muito feliz. Só para a gente encerrar, se alguém se interessar em se transformar, fazer parte do trabalho, se tornar voluntário, como é que faz? Tem nosso Instagram, que é Doutores de Patas. Doutores de Patas. Doutores de Patas 2016. Pode mandar para mim recado no direct. Tem meu contato lá também. E aí a gente encaminha esse cachorro para fazer a avaliação. Ok. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Gratidão.
E vamos para a previsão do tempo. Segunda-feira de sol entre nuvens e chuva esparsa em alguns momentos do dia na região nordeste. Na Grande Vitória, sol entre nuvens e chuva em alguns momentos do dia também. Temperatura mínima de 22 e máxima de 30 graus. A terça-feira será com tempo estável em todo o Espírito Santo. O sol predomina e não há previsão de chuva no estado. Mínima de 21 e máxima de 28 graus. Agora, olha só esse vídeo. Um cachorro viralizou nas redes sociais após pular no mar e morder um tubarão. Foi lá na Espanha, veja isso. No próximo bloco é hora do esporte com Ferreira Neto. Até já.